seguir aquela rotina de coletivas. Então eu peço a compreensão de vocês, que a gente vai tentar, na semana que vem, retomar essa rotina, apesar de ser algo realmente muito difícil. E estou aqui também em nome de todo o departamento de futebol do clube, não só para lamentar, mas realmente registrar a nossa solidariedade toda com todos os profissionais que infelizmente nos deixaram, né? Colegas de vocês, os quais eu também me considero colega, porque na verdade a nossa profissão ela propicia isso, né? Um bom relacionamento entre nós, nem sempre, mas profissionais que sempre exerceram com muita maestria na sua função, jovens ainda, amigos, que eu considero amigos, né, na parte aí do jornalismo. Lamento demais mesmo, porque isso é irrecuperável, né, principalmente para suas famílias. E no pessoal da Chapecoense, particularmente, eu tive a oportunidade de atuar, ainda quando atleta, com o gerente de futebol lá, o Cadu. Éramos muito amigos, falávamos constantemente. O próprio Caio, que tive a oportunidade de jogar com ele, e mais de 8, 9 atletas que trabalharam comigo. Então, cada dia que nós acordamos aqui, antes da gente iniciar as nossas atividades, a gente desejaria muito que tudo isso não fosse realidade, né? Mas estou aqui mesmo falando em nome dos atletas, manifestando realmente esse pesar e principalmente essa solidariedade, porque lá na Chapecoense não tinham somente grandes profissionais, tinham grandes pessoas, figuras humanas, que construíram essa imagem da Chapecoense, não somente por uma grande gestão, mas porque por trás dessa grande gestão estavam grandes personagens, né? E também aqui vai meu abraço carinhoso em todos os profissionais de imprensa também que nos deixaram. Agora, se vocês quiserem perguntar, está aberto aí. Boa tarde, Rodrigo. Primeiro, saber de você a respeito do calendário, né, que houve a rodada adiada por uma semana e o Flamengo poderia deixar a Florida Cup. Isso vai ser mantido? O Flamengo vai participar da Florida Cup ou não? Essa decisão nós não temos ainda, né? Nós temos um contrato lá, e contrato que prevê algum tipo de modificação em caso de força maior. Não tem força maior que essa, né? Então, o que o Flamengo fez nesses 2 dias foi readequar o seu calendário em relação a 2016, né? De cumprir essa última partida, infelizmente, com todo esse ambiente aí. Mas para 2017 a representação vai ser na data que for possível, respeitando os 30 dias de férias. E se porventura não formos para a Florida Cup, faremos a nossa preparação aqui já no nosso novo centro. E é dessa forma que pelo menos momentaneamente ficou definido. E vamos esperar para ver se existe alguma possibilidade de conciliação, porque a gente aguarda aí uma definição em relação ao calendário geral da CBF e Conmebol também. Rodrigo, boa tarde. Muito difícil para a gente aqui também, a voz ainda está bastante embargada. Eu queria te perguntar especificamente das homenagens que o Flamengo está prestando a 2 colegas nossos do Fox Sports, o Vitorino Sherman e o Rodrigo Santana. Os 2 eram rubro-negros. Então, eu gostaria que você falasse sobre essa homenagem, colocar o nome da nova sala de imprensa, o nome do Vitorino, e também de que a sede da Gávea teria aberto as portas para o velório dos 2 ex-companheiros nossos. Bom, o Flamengo, ontem o presidente esteve aqui. Eu acho que é singela, né? São singelas as homenagens, principalmente na sala de imprensa, mas justas,
muito pequeno em relação a toda essa tragédia, né? E o que nós gostaríamos é que nem precisássemos estar aqui hoje, né? Essa é a verdade, porque ninguém tem condição de trabalhar, ninguém tem condição de... Ontem mesmo, quando nós reunimos os nossos atletas para a retomada aí dos trabalhos, foi um dia muito doloroso, muito difícil, e por isso mesmo que a gente pediu que o presidente viesse aqui, porque ele, como figura máxima do clube, talvez pudesse passar algum tipo de mensagem. Mas não foram só os dois rubro-negros, né? A gente lamenta os demais todos. Eu tinha uma relação bastante próxima com o Mário também. Em 2005, quando eu voltei para o Grêmio, na condição de coordenador das categorias de base, ele era o diretor executivo do Grêmio naquele ano. Ele iniciou o processo da retomada do Grêmio, e que culminou com aquela famosa Batalha dos Aflitos. Mas quando ele saiu, isso na metade do ano, ele mesmo posicionou o presidente que ele não precisaria contratar nenhum outro profissional para a função e que deveria dar a mim a oportunidade. E eu ainda um jovem, 34 para 35 anos, 2 anos que eu havia me retirado. E sempre que eu tive a oportunidade, eu fiz um agradecimento em público a ele. E se eu for aqui relatar, né, inúmeras conversas que eu tive com o Vitorino também, de futebol, papo bom. E vai se estender, cada um desses profissionais aí de imprensa e também da Chapecoense tem uma história para contar aqui. Então isso, se a gente ficar falando aqui, eu que não vou conseguir seguir. Mas o Flamengo vai seguir fazendo toda e qualquer homenagem para todos aqueles que lá representam não só o futebol de Santa Catarina, brasileiro, mas eu acho que passaram a representar o futebol no mundo, né? Porque nós vivemos essa rotina, né? Vocês e nós. Então você imagine como que todos nós não estamos, as nossas famílias também, né? Dias, como eu disse, que eu gostaria de não estar tendo que passar, e pesadelos que eu não gostaria de ter. Imagino que não está multiplicado o sofrimento dessas famílias. No que depender da gente, do Flamengo, nas homenagens, do Flamengo em ajudar a Chapecoense, a próxima gestão que a Chapecoense vai construir, e até na pessoa física eu estou falando, né? Como hoje eu sou presidente da Associação Brasileira dos Executivos no Brasil, à disposição para ajudar no que for possível. Rodrigo, a respeito até mesmo dessa questão de homenagens do Flamengo à Chapecoense, para a próxima rodada, o Flamengo vai fazer alguma homenagem, alguma coisa na camisa, enfim, alguma entrada diferente em homenagem ao clube? Certamente, isso aí o nosso marketing está estudando mesmo, e certamente assim o fará, né? Já tem algo na mente, ou porque rolam muitos boatos ainda do escudo, da camisa, a cor? Eu preferiria aguardar isso aí mesmo, porque eles estão estudando ainda tem um pouquinho de tempo, né, até a data do jogo, e tem pessoas especializadas para isso. Te confesso que eu não tenho condição de estar vendo isso, não. Rodrigo, boa tarde. Desde ontem tem se falado muito sobre a última rodada do Campeonato Brasileiro, você mesmo relatando aqui a situação dos atletas, da dificuldade que vai ser para todo mundo entrar em campo, para a gente também trabalhar. Agora há pouco o presidente do Atlético, Daniel Nepomuceno, deu uma entrevista dizendo que o Atlético não vai entrar em campo contra a Chapecoense. Qual é a posição dos clubes nesse momento? Eu sei que todos precisam jogar, mas olhando especificamente para essa partida entre Chapecoense e Atlético Mineiro, a CBF sugeriu que o jogo fosse realizado como uma grande festa, mas o Atlético já se posiciona dizendo que não vai entrar em campo. Como é que vocês veem isso? Olha, cada clube, né, vai fazer a sua avaliação. Claro que esse jogo ele tem um contexto totalmente diferenciado. O Flamengo segue a sua rotina de tentar recuperar os cacos aí para tentar cumprir essa última rodada. Mas não tenho uma opinião formada sobre isso. A gente sabe a dificuldade que
que ainda é tudo muito recente, né? O que eu gostaria mesmo hoje, aqui no Flamengo, era que talvez no ano que vem, passado esses dias que sucederam essa tragédia e a Chapecoense, quem sabe, vislumbrando um futuro já, que o Flamengo possa, quem sabe, fazer um jogo ano que vem, quem sabe até uma abertura de temporada, não sei, mas algo a ser estudado. Mas nesse caso específico do Campeonato Brasileiro, do jogo, é muito difícil ficar opinando, né, num jogo no qual a gente não faz parte. Rodrigo, a gente está falando muito da Chapecoense, né? E só mudando um pouco de assunto, dá para pensar em alguma coisa de planejamento? Vocês conseguem pensar, vislumbrar alguma coisa, ou isso realmente está completamente suspenso? Não, ficou suspenso, sim. Até porque o mundo do futebol parou, né? Não tem... O mundo do futebol parou. Quem não se sente atingido numa hora dessa é porque realmente é totalmente insensível. Nos próximos dias a gente deve retomar isso. Claro que também já era uma coisa que a gente vinha falar aqui com vocês a respeito também. Enquanto se fala em planejamento futuro, a gente tem que olhar o ano do Flamengo, né? O ano de 2016. E é baseado nisso aí que eu precisava também fazer um agradecimento, independentemente dessa última rodada que pode valer uma segunda colocação para o Flamengo e tal, mas ela perdeu muito de importância em tudo. Então, esse tipo de balanço em relação a 2016, me resta aqui agradecer realmente a comissão técnica e atletas e os funcionários do Flamengo, porque foi um ano atípico, totalmente atípico. O que nós vivemos aí esse ano, a equipe viajando desde janeiro, né, até agora início de novembro, convivendo fora do Rio de Janeiro. Nós temos aqui até alguns números, né, importantes. Nós, com esses números de viagens, nós perdemos praticamente 47 sessões de treinamento, é muita coisa, compromete demais. Foram 116 dias fora do Rio de Janeiro. Então vocês imaginem, através dessas viagens, o quanto isso não impacta no emocional dos atletas. Eu não tive um problema sequer de indisciplina, de falta de comprometimento. E todos nós, porque eu viajo, eu vou e retorno com os atletas, permaneço com eles. Sempre foi assim em todos os clubes e aqui não poderia ser diferente. Então, quanto isso impacta na nossa vida pessoal, no nosso emocional durante todo esse período. Então, realmente tem que exaltar, tem que valorizar a campanha do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Não iniciamos bem o ano, mas conforme o planejamento a gente ia realmente fazer investimentos na equipe no decorrer do período, porque era o que nosso orçamento previa. E aqui no Flamengo nós temos um rigor muito grande em relação a isso. O Flamengo não faz nada que esteja fora do seu orçamento. E a gente conseguiu, no decorrer da campanha no Brasileiro, voltar a ser protagonista, né? Lembrar que o Flamengo foi também um dos clubes que não demitiu o treinador, né? Porque lamentavelmente o Muricy nos deixou. E aqui tem, nesse final de ano, resultado do trabalho iniciado pelo Muricy. Faço questão de registrar isso. Uma figura ímpar também, além de ser um grande técnico, e que depois o Zé Ricardo e o Jaime deram continuidade. E os números do Flamengo foram excelentes nesse Campeonato Brasileiro, né? Batemos o recorde de pontos corridos, né? De pontos na história dos pontos corridos. E por detalhes, ou por alguns outros motivos que fugiram do nosso controle, o título não veio esse ano, mas a certeza de que esses títulos eles estão muito mais próximos do que distantes. E, sinceramente, houve aqui uma doação muito grande por esses profissionais. Para vocês terem uma ideia, nós temos entre números aí quase que o dobro, né, de quilometragem percorrida por um Atlético Mineiro que jogou a Libertadores,
para um Fluminense que foi na Florida Cup. Isso eu estou falando no ano. Isso sem contar os nossos adversários que estavam na parte de cima da tabela. E por tudo isso que eu gostaria realmente de ressaltar o quanto esse grupo foi comprometido. Tivemos inúmeros avanços também, número de lesões, que era algo que nos preocupava, com a aplicação hoje do CEP, do Centro de Excelência e Performance. Nós tivemos apenas 6 lesões musculares no ano, é um número baixíssimo para quem enfrentou essa maratona. E gostaria de estar falando de tudo isso, digamos, com outro semblante, né? Não de lamentação, né? Mas de reconhecimento. Mas eu faço isso só para que realmente o torcedor reconheça nesses atletas, nessa comissão técnica, o tanto que eles fizeram. Porque aqui no país, lamentavelmente, só se exalta o campeão. E muitas das vezes se acoberta também erros quando se é campeão. E se esquece muitas vezes do segundo, do terceiro lugar, o quanto foi difícil uma campanha, né? Mesma coisa que vocês serem julgados muitas vezes por não serem talvez o primeiro ou o segundo na audiência. Não significa que não existe bom trabalho, né? No nosso caso, eu acho que esses atletas são merecedores do reconhecimento do torcedor, que de tudo isso teve a sua autoestima resgatada. Isso a gente pode dizer, porque eu viajei o Brasil inteiro e muito do que foi feito aí nos aeroportos, nos estádios, foi resultado dessa sintonia entre os atletas e os torcedores. Os torcedores se viram representados nesse grupo. Então, por tudo isso, serve também para fazer independentemente do jogo do Atlético Paranaense, que, como eu disse, que infelizmente teremos que cumprir, vale ressaltar a grande campanha no Campeonato Brasileiro, que vai ficar marcada, apesar de não termos sido campeões. Rodrigo, justamente sobre isso eu gostaria de perguntar, porque há pouco o presidente do Atlético Mineiro, Daniel Nepomuceno, deu uma entrevista dizendo que o Atlético Mineiro não vai jogar a última rodada contra a Chapecoense em Chapecó e que não importa se o Galo perder por WO. Já começa a rolar uma mobilização também de outros clubes pedindo. O Marinho, também atacante do Vitória, disse que não tem condições de jogar uma partida de futebol nesse momento. Qual é a posição do Flamengo? O Flamengo se alia? O Flamengo concorda que a última rodada também deve ser suspensa? Ou o Flamengo acredita que deve ser jogada, de repente por respeito, inclusive a Chapecoense tambem? Qual é a posição do Flamengo nesse caso? A discussão muito ampla, eu não tenho nem alçada para definir isso. Isso é institucional, né? É algo que nós não conversamos. Eu sou profissional aqui do clube, eu tenho que seguir essa rotina de preparação para esse último jogo, baseado agora nas novas datas, né? Planejar aí o 2017 também, naquilo que o Flamengo conquistou, que é a vaga direta para a Libertadores. Algo que pelo Campeonato Brasileiro fazia muito tempo também, que não conseguia. E planejar não a nível de mercado, tá? Que fique claro, porque isso aí, como eu disse, estava suspenso. É realmente em programação de logística, né? Até porque vale registrar também que muitas vezes nós aqui, principalmente no meu cargo como executivo, nós somos definidos somente por quem atua no mercado, e isso vai muito mais além, né? Essa é uma parte só do meu trabalho. O motivo da gente estar nessa sensação extremamente ruim hoje é porque minha função exige que eu lidere aí praticamente quase 500 pessoas, 500 profissionais aqui no departamento de futebol, entre atletas, comissão técnica, funcionários. Então é duro quando você lidera pessoas e ocorre uma tragédia dessa. Mas se porventura até agora o presidente, o nosso vice-presidente não nos comunicaram que haverá mudança, a gente tem que seguir aqui nos preparando para o jogo no dia 11. Rodrigo, ainda dentro desse planejamento de vocês e de tudo que mudou nesse fim de ano, a gente sabe que tem alguns jogadores com um contrato de empréstimo se encerrando agora no fim da temporada, e as notícias que a gente escutava há algumas semanas era de alguns jogadores já se mobilizando para vender casa, se organizar para poder seguir. No caso do Alan Patrick, a gente soube que ele precisa se apresentar no dia 10 de janeiro no Shakhtar. Como é que fica essa situação? Como é que foi essa conversa com os atletas por conta desse adiamento das férias, adiamento da rodada também? Olha, por mais que alguns já tenham
ou tinham sua situação preparada já a partir do dia 5. O fato que gerou toda essa mudança, ele é inconteste. Nenhum dos nossos atletas manifestou qualquer contrariedade a isso. Isso não existe, nem os atletas, nem os funcionários profissionais aqui do clube, porque o episódio tem uma magnitude tal que impede qualquer outro tipo de comentário. Em relação aos atletas que estão emprestados ou que têm o seu vínculo encerrando, nosso planejamento ele sempre foi aqui silencioso e interno, né? No momento que nós tivermos a decisão tomada em relação a cada um deles, vocês certamente vão ficar sabendo, como foi na semana a questão do Juan, que estendeu o seu vínculo. Nós temos uma base já montada, e uma boa base montada. Poucos atletas encerram seus contratos. Basicamente, aqueles que mais jogaram, poucos, muito poucos. E nossa intenção, todos sabem, já foi tornada pública, é de contratar poucas peças e valorizar muito aqueles meninos formados na base, que têm grande talento, grande potencial, que ficaram conosco aí praticamente nessa estufa aí quase um ano. Chegou a hora deles também ocuparem um espaço de maior responsabilidade no próximo ano. Rodrigo, já te peço desculpas, mas informaram que o nosso cartão deu um problema na primeira pergunta da Florida Cup. Só queria te refazer a pergunta só para a gente ter ela lá. Sobre a questão do se o Flamengo vai disputar ou não, devido ao caso da rodada. Nesse momento nós não temos ainda essa definição, porque o que é fato é que é inviável conciliar datas, né? Nosso primeiro jogo lá seria dia 12 e os atletas retornam justamente no dia 11. Então é algo inviável cumprir esse cronograma. Mas a nível comercial eu não tenho ainda a posição final. O que eu posso adiantar é que, caso o Flamengo não venha a participar da Florida Cup, a nossa pré-temporada se dará aqui no Ninho mesmo, nas novas instalações, que serão inauguradas dia 13. E nós vamos privilegiar a questão técnica, né? Nós temos um campeonato estadual, Primeira Liga e a Libertadores, né? Principalmente esses nesse primeiro semestre, ou pelo menos no início do primeiro semestre, com a vantagem de hoje estarmos na fase de grupos, o que também permite um tempo a mais de preparação. Mas é isso, até o presente momento a gente não tem essa situação definida, tem outros clubes brasileiros também envolvidos, e aí a gente vem conversando aí para saber qual vai ser a melhor medida. Bem, Rodrigo. Fala, Gustavo. Rodrigo, eu queria saber como é que foi nessa ideia, como é que vocês chegaram a um acordo com o Juan, né, essa ideia da renovação do Juan, e especificamente sobre o Diego, né, que não tem condição de jogo, ele está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, se existe alguma medida tomada, não tem porquê, libera ele antes para as férias ou não? Não. Quando o Juan, você fala da renovação, já era algo que já estava construído já, ia ser somente uma prorrogação por mais um ano. Mas como já foi dito também, o Juan é um caso muito especial, né? É um atleta que tem uma identificação muito grande com o clube, veio em condições especiais, ele só está no Flamengo porque ele quis voltar ao Flamengo. Fique claro, o Juan em momento nenhum privilegiou questão financeira. E nem nesse momento de renovação. Então ele segue com a certeza de que pode ainda nos dar retorno técnico dentro do campo, muito fora de campo também, na questão da sua liderança positiva, de um exemplo, e aqui no Flamengo a gente pensa muito nisso. Com o passar dos anos vocês podem observar que o nosso elenco cada vez mais integram jogadores com esse perfil. Isso é um cuidado que a gente tem na hora de trazer, na hora de fazer permanecer. E aí, em final de 2017, talvez surja um outro plano para o Juan seguir no Flamengo e principalmente respeitando o desejo dele e até a futura qualificação dele. Em relação a como que vai ficar, o que vai definir a saída de antecipada ou não
muito provavelmente a outra sexta-feira, né? Porque nós vamos treinar durante a semana inteira com os mesmos atletas. E aí sim, né? Aqueles que estiverem relacionados para a viagem no contra o Atlético Paranaense irão conosco para Curitiba, os demais automaticamente estarão liberados. Mas nem houve pedido nosso para que continuem todos e nem solicitação dos atletas para que saiam antes. Isso demonstra o profissionalismo deles também. E o quanto eles estiveram e o tempo todo comprometidos com o clube e estarão até o final. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, pessoal. Obrigado a vocês.